que, mas ele fala do paradoxo, assim, o que ele está trazendo de novidade é a questão da capacidade de estar só com o paradoxo que é estar só na presença do outro, né? Que isso é um grande sinal de maturidade, é uma grande conquista, e ele vai diferenciar o estar só para Freud, estar só para Melanie Klein, a proposta que ele traz, que então é esse estar só na presença do outro. Isso é muito próximo, quem já estuda Winnicott, está acostumado, por exemplo, a brincar de realidade, quando ele traz a ideia de objeto transicional, tem uma relação direta com a capacidade para estar só, né? Porque a criança está ali com o seu objeto transicional, numa experiência do espaço transicional, ela está só na presença do outro, mas não é aquela coisa dissociada da realidade, cindida da realidade, né? A gente pode pensar assim, tem aquela criança que fica na fuga total para a realidade, né? Vamos sim, abraço. Abraço, Zé. Então, aquela criança que fica nessa... fica na realidade, voltada para a realidade o tempo todo, a realidade objetiva, né? Não consegue entrar no fantasiar de jeito nenhum, na experiência do brincar, que é o que você vê naquele filme Em Busca da Terra do Nunca, que é maravilhoso. Quando acontece lá, o mais novo, né? Ele perdeu essa capacidade justamente quando o pai morreu, logo no começo do filme. E também é a criança que pode entrar num brincar completamente autístico, né? Fechado, dissociado da realidade, enfim. Então ele está falando de uma coisa do brincar, que é esse brincar que você inclui a realidade, mas você também está ali numa experiência transicional. E eu enxergo que a capacidade para estar só está justamente nesse lugar. E o paradoxo é esse, você está só na presença do outro. Então o outro está ali, mas o outro sem fazer demandas para você o tempo todo e você sempre precisa fazer demandas para o outro. Então isso é uma grande capacidade. Isso inclusive é muito legal para pensar a questão de silêncio na clínica, né? Já falei isso também acho que na outra live, se eu não me engano, que nem sempre silêncio significa resistência, às vezes silêncio significa uma experiência de estar como uma experiência de si mesmo, na presença do outro, né? Então eu acho legal pensar possibilidades de silêncio. E aí então, na última aula a gente já parado no tópico chamado relacionamento com o ego, que ele vai dizer uma ideia bem geral que é isso, né? O impulso do id ou perturba um ego fraco ou então fortifica um ego forte. Outra ideia muito legal do Winnicott. Então as experiências do id, os instintos do id para um ego frágil é uma ameaça, para um ego forte é um reforçador. Então o exemplo que eu dei trocentas vezes já dos móveis bem feitos, de boa madeira, que você desmonta e monta ele continua inteiro, e móveis Marabras, Casas Bahia, que você desmonta e quando você monta a segunda vez está tudo torto, né? Então experiências instintivas, elas, para uma pessoa de ego estruturado, não são ameaçadoras, para uma pessoa de ego fragilizado, sim, são ameaçadoras. Isso eu até enxergo assim, pensando um pouco na nossa realidade, eu acho que um certo... vejo as pessoas que não lidam com as... sei lá, vamos imaginar uma pessoa saudável, lidando com a própria sexualidade, né, com os impulsos sexuais, com os instintos sexuais, como o Winnicott prefere chamar, e suportar isso, né, suportar a sexualidade no próprio corpo, né, reconhecimento de desejo, e quando você tem esses instintos sexuais como uma ameaça, né, como, então eu preciso enclausurar, eu preciso atacar, eu preciso encarcerar, essas questões, enfim, isso lembra muito o Brasil nos tempos atuais. Então finalmente chegamos no clímax pertencente ao ego e finalmente começamos o que interessa. Gostaria de avançar um pouco mais na especulação relativa à relação com o ego e nas possibilidades da experiência dentro dessa relação, e considerar o conceito de orgasmo do ego. Naturalmente que estou consciente de que há essa coisa que é o orgasmo do ego. Aqueles que estão inibidos na experiência instintiva tenderão a se especializar em tais orgasmos, de modo que haverá uma patologia na tendência ao orgasmo do ego. O volume está ruim, gente, para todo mundo ou só para Simone? O volume está bom? Vocês estão escutando? Que o microfone está... Alguém me responde aí. Vocês estão escutando bem? O volume está bom? Dá para ouvir minha voz? Tá beleza, né? Então, Simone, está alguma coisa aí no seu dispositivo, tá?
Então ele está dizendo isso. Só que ele fala, então existe até uma patologia nesse caso. Mas no momento gostaria de deixar de fora a consideração do patológico. Não esquecer a identificação do corpo inteiro com a parte objeto, falo. E somente perguntar se pode haver utilidade em pensar em êxtase como um orgasmo do ego. Então ele não vai falar essa questão do patológico. Na pessoa normal, uma experiência altamente satisfatória como essa pode ser conseguida em um concerto ou no teatro, ou em uma amizade que pode merecer um termo tal como orgasmo do ego, que dirige a atenção ao clímax e à importância do clímax. Poderia-se pensar ser insensato usar a palavra orgasmo nesse contexto. Acho que ainda assim há lugar para a discussão do clímax que pode ocorrer em conexão com o ego satisfatório. Poderia se perguntar, quando uma criança está brincando, é o brinquedo todo uma sublimação do impulso do ego ou do id? Poderia haver alguma utilidade em pensar que há uma diferença de qualidade, bem como de quantidade de id, quando se compara ao brinquedo que é satisfatório com um instinto cruamente subjacente a este? Só para vocês verem aqui, olha a situação do meu livro. Vamos chegar onde o que ele quer dizer. O conceito de sublimação é universalmente aceito e tem grande valor. Mas seria uma pena omitir a referência à grande diferença que existe, agora aqui que interessa pra gente, entre o brinquedo feliz, que foi até uma pergunta na última live que teve, a pessoa perguntou o que é o brinquedo feliz. Eu falei, onde você viu isso? Tá aqui, né? Um brinquedo feliz da criança e o brinquedo de crianças que ficam compulsivamente excitadas e que podem ser vistas bem próximas de uma experiência instintiva. Então parece aqui que ele está falando, é legal que tem anotações aqui da época com aula com o Joaquim, da época com aula com o Loparic, com o Leopoldo Fulgêncio, então tem aqui anotações muito legais, né, dessas épocas. Mas o que me parece que ele está dizendo assim, né, esse brinquedo feliz é da criança que pode brincar de maneira tranquila e prazerosa com esse brinquedo. Diferente desse brinquedo excitante que tem mais uma característica angustiante na criança. Então, acho que respondendo a isso, pelo menos é isso que eu li, pensei, e até eu tenho uma anotação falando disso aqui, que esse objeto, quando é angustiante, ele é mais dessa segunda ordem, o brinquedo da criança que ficam compulsivamente excitadas, e que pode ser vistas bem próximas de uma experiência instintiva, diferente desse brinquedo feliz. É verdade que mesmo em um brinquedo feliz de uma criança, tudo pode ser interpretado em termos do impulso do id. Então, não significa que no brinquedo feliz de uma criança não tem algo dessa ordem dos impulsos do id também. Ou seja, que tem o mesmo componente. Me parece que tem o mesmo componente tanto na criança do brinquedo feliz quanto a criança está compulsiva e excitada com o brinquedo. A questão é que numa delas tem uma angústia subjacente e na outra não. Né? Então talvez assim uma ameaça nessa daqui, que obriga ela a ficar compulsivamente nisso, e no estágio de tranquilidade aqui, pensando na capacidade de estar só, os estados tranquilos de não integração e ameaças de desintegração. Então acho que a gente pode fazer essa distinção aqui, né? A não integração, que eu falei para vocês que é algo que não é uma ameaça, porque a não integração significa o estado de um relaxamento, porque existiu uma integração, existiu então um bom tipo de cuidado ambiental, então foi possível construir esse ego fortalecido, ele pode então entrar nesse estado de não integração e depois se reencontrar, e tem aquele cuidado que foi deficitário, que que constrói alguma coisa, mas uma coisa frágil que sofre ameaça o tempo todo. Então eu vejo muito mais esse sentido aqui, desse então, esse orgasmo do ego que ele fala, quando você vai, você vê num filme, numa peça de teatro, etc e tal, de poder entrar nesses estados não integrados, né? Enquanto você tem esse estado aqui de ameaças de desintegração que leva a uma compulsão dessa ordem excitada. E diz assim, e eu vou fazer uma explicação, pelo menos uma inferência que eu acho que é interessante também, quer ver? Ó? É verdade que mesmo o brinquedo feliz de uma criança, tudo pode ser interpretado em termos de impulso do id. Isso é possível porque nós falamos de símbolos e estamos em terreno seguro no nosso uso de simbolismos e da nossa compreensão de todo o brinquedo em termos de relação do id. Contudo, deixamos de lado algo vital se não nos lembrarmos que os brinquedos das crianças não são agradáveis quando complicados com excitações corporais com seus clímax físicos. De novo, então, que parece então que estamos corretos na nossa hipótese. Ó.
Os brinquedos das crianças não são agradáveis quando complicados com excitações corporais, com seus clímax físicos. Então, meio que ela assim, é quase que é um tipo de situação que ela é obrigada, né? Isso me lembra muito, por exemplo, movimentações perversas, pervertidas sexuais, né? De toda situação tem que ter essa questão de perverter. Quando você vai estudar os mecanismos de defesa do ego, que você pega, elas estão contínuo, né? Você tem lá os mecanismos mais primitivos. Aliás, essa aula de amanhã do curso Manual da Psicoterapia. Então você tem lá os mecanismos mais primitivos, cisão, dissociação, projeção, identificação projetiva, né? Aí você vai caminhando e um deles, que é mais próximo dos intermediários, não tão primitivos, aqui estão os mais saudáveis. Aqui você tem desde a cisão, a dissociação, projeção, identificação projetiva, mais primitivos, aí caminhando. Aí você chega nos intermediários, que é ali racionalização, isolamento afetivo, formação reativa. Aí caminha até os maduros aqui, né? A sublimação, o humor. Então você vai ter esses 3 pontos, maduros, intermediários e primitivos. Caminhando do primitivo até quase chegando nos intermediários, você vai ter a sexualização, por exemplo, né? Que, em linhas gerais, a explicação que se dá é um tipo de defesa que eu preciso erotizar tudo compulsivamente para poder manter o interesse naquilo. Então, eu sempre estou numa relação com alguém, mesmo de amizade, eu tenho que erotizar, situações todas eu tenho que erotizar, sexualizar, por quê? Se não tiver essa característica da sexualização, da erotização, eu perco o interesse e caio num vazio depressivo. É assim que na psicologia das defesas do ego a gente pensa. Então eu usaria essa sexualização de todas as situações, objetos, pessoas, como uma forma de manter algum interesse. Então me parece que tem algo dessa ordem aqui. O que me lembra, aí eu venho para cá, ó, Françoise Doutor. Ó, livro muito legal. Quem está lá nos grupos do WhatsApp, a Queronta Movebo, ou no grupo do Telegram, Deformação Psicanalítica, já mandaram esse PDF lá e você acha facilmente. Que tem uma pergunta que eu acho que é algo próximo disso aqui que ele está trazendo, né? Desse brinquedo feliz e desse brinquedo de uma compulsão excitante. Quando pergunto assim para Françoise Doutor, a diferença de objeto transicional e objeto fetiche, eu enxergo um pouco por essa via. Para entrar no grupo do Telegram é só você me mandar uma mensagem no telefone que tem lá na frentezinha do Instagram, tem lá meu contato. Ou você me procura no Telegram pelo nome, saulo.durso.ferreira, e você fala assim, me inclua por favor no grupo do Telegram, aí eu te envio. Então aqui, ó, pergunta assim, ó, então esses seminários, a doutora está respondendo perguntas. Aí diz aqui, você poderia falar da diferença objeto transicional e objeto fetiche? E ela diz mais ou menos assim, ó. O que chamamos de objeto transicional propriamente dito remete à ideia de uma comunicação narcísica. Acho que essa é a diferença entre objeto e objeto transicional. Com este último, o narcisismo se reconstrói, mesmo na ausência da relação atual com alguém. Aí ele fala aqui, ó. O fetiche é em si mesmo. Perdeu a noção de relação com o outro. Aí eu acho muito legal nessa hora, quando eu trouxe agora há pouco no começo da aula, dizendo assim, no objeto transicional a realidade não está excluída, é uma zona intermediária entre dentro e fora, então a realidade externa está incluída, o outro está incluído na história. Quando você fala do objeto fetiche, ele fala, perdeu a noção da relação com o outro. E vai dizer mais pra frente, ó. Então assim, ó, o objeto transicional só diz respeito às crianças, enquanto o fetiche dura a vida inteira. O objeto transicional é em relação com uma pessoa verdadeira, enquanto fetiche pode ser imputado a qualquer um. É um objeto parcial de qualquer coisa. Eu entendo, juntando essas duas coisas aí, que o objeto feliz que ele fala é o objeto que é transicional. Por que eu penso isso? Porque o objeto transicional vai ser uma experiência que a criança ela vai ter com o objeto. Lembrando que a experiência transicional começa desde o seio.
Então eu coloco assim, a criança é uma cena muito comum, né? O Winnicott faz o desenho aqui a criança, aqui o seio, e ele fala, a criança vai em direção a alguma coisa sem saber exatamente para onde está indo. A mãe, por empatia, sabe que a criança vai em direção ao seio. E aí no momento que a criança busca qualquer coisa, só está caminhando e busca algo, a mãe coloca o seio e tem um encontro. Nesse encontro produz um instante de ilusão, uma experiência mágica, mais ou menos assim, eu nada buscava, mas quando encontrei o seio era exatamente o que eu sempre busquei. Então cria-se uma experiência, né, ilusória obviamente, que o Winnicott vai dizer que do ponto de vista da criança, não importa se foi ela que criou o seio ou se o seio foi colocado no lugar certo, o que importa é a experiência. Então, ele vai trabalhar justamente esse começo da função, da característica do objeto transicional. Aí vai caminhando o tempo, que normalmente quando a gente fala de objeto transicional, normalmente fala do paninho, né, do tecido, da fraldinha, da chupeta, não sei o quê. Mas é interessante assim, a criança só chegou no paninho, na fraldinha, às vezes na chupeta, alguma coisa assim, porque as bases já vão ser dadas desde a amamentação. Então, o objeto transicional ele é possível e ele entra como um facilitador do processo de abandono do cuidado materno, né, de sair desse lugar de uma dependência absoluta, começar então, a gente for pensar nas fases do desenvolvimento emocional primitivo, integração, personalização, início das relações objetais, ali começa então a utilização do objeto transicional para ir gradativamente, né, ascendendo a realidade, mas mantendo um lugar ainda possível dentro de uma realidade interna. Mas o que interessa é que não é pensar exatamente assim, o dentro e o fora. Alguma coisa está acontecendo ali que não importa, justamente isso que dá a segurança para o objeto transicional. Agora, enquanto você fala de objeto fetiche, é como se fosse, por isso que ele fala, ela falou, a Françoise Doutor, o objeto transicional ele é uma coisa da infância. Então você fala assim, eu tenho meu objeto transicional até hoje, eu não consigo, eu tenho 50 anos, não consigo sair de casa sem levar meu paninho. Não é objeto transicional, né? Porque o objeto transicional ele é abandonado, né? Ele vai para o limbo. E é interessante porque ele deixa de ser o objeto, a importância do objeto como materialidade ali, porque a experiência transicional vai ser formada em você mesmo. Então, foi o seio, foi o paninho, e pensando nas teorias do Winnicott, depois é a cultura, a relação com o outro, né, o compartilhamento que é transicional. Então, por isso que a sublimação, enquanto para Freud a sublimação ela vem como resultado de uma frustração, né, das nossas impossibilidades de exercer nossos impulsos sexuais e destruidores por conta da civilização. Então, quanto para Freud é algo decorrente da frustração, para o Winnicott é decorrente da criatividade. Então, essa experiência transicional, ela é de alguma forma, se torna intrínseca à própria pessoa e a transicionalidade está nela, né? Então, vocês provavelmente conhecem pessoas que têm a transicionalidade em si. Então, essa pessoa consegue formar isso, a cultura é isso. Então, quando ele fala desse outro objeto, que é o objeto compulsivo e excitado, compulsivamente excitante, eu já me enxergo dessa ordem, eu acho que é o objeto que vai ter como final, na sua sequência, o objeto fetiche. Essa é a impressão que eu tenho. Ele não deixa claro se é isso ou não, mas eu entendo por essa ordem. Certo? Então, o objeto feliz, vamos colocar aqui, pelo menos eu penso assim, que de uma outra ideia traga, que é o objeto que foi possível por essa via transicional. A criança considerada normal é capaz de brincar, fica excitada quando brinca e se sentir satisfeita com o brinquedo, sem se sentir ameaçada pelo orgasmo físico da excitação local. Olha só. Em contraste, a criança impedida de fazer alguma coisa com tendência antissocial, ou qualquer criança com marcada inquietação maníaco-defensiva, é incapaz de apreciar o brinquedo porque o corpo se torna fisicamente incluído. Há necessidade de um clímax físico e a maioria dos pais sabe o momento em que nada traz um fim ao brinquedo excitante, a não ser um tabefe que fornece um falso clímax, mas que é muito útil. Na minha opinião, se compararmos um brinquedo feliz de uma criança ou a experiência de um adulto em um concerto, tcharam, com a experiência sexual, a diferença é tão grande que não faria mal usar um termo diferente para a descrição das duas experiências. Qualquer que seja o simbolismo inconsciente, a quantidade de excitação física real é mínima em um tipo de experiência e máxima na outra. Certo? Então a excitação
física real, numa experiência, por exemplo, num concerto, é baixa, enquanto numa experiência sexual é alta. O que é interessante é que existem nas duas, né? Mas a quantidade é diferente e o que importa é que na saúde isso não é ameaçatório. Né? Vamos imaginar assim que na saúde eu consigo ter esse prazer, esse orgasmo do ego numa experiência sublimatória e eu consigo também utilizar uma quantidade maior numa relação sexual. Agora, quando isso não acontece na saúde, talvez eu precise ficar nessa busca sexual, que é a única via possível, mas ainda de uma forma medíocre e compulsiva, né? Enquanto as experiências sublimatórias são desinteressantes para mim. Então, mais uma vez, isso me faz pensar nas perversões. Ó. Eu consigo pensar que tanto nas perversões, às vezes da pessoa ficar nesse imperativo, né, de quando vê esse objeto fetiche, que fetiche vem da palavra feitiço, então me deparei com o meu feitiço, eu fico enfeitiçado e tenho que ir atrás dele compulsivamente, né? Então eu posso tanto pensar por essa via, assim como, aproveitando que eu estou preparando as aulas de Reich, que vai começar daqui a pouquinho, teorias da personalidade em Freud, Reich e Jung, o Reich vai falar algumas coisas dessa ordem, né? Até ele pega assim, uma pessoa que tem uma curva de orgasmo muito baixa, ela fica compulsivamente em experiências sexuais, mas porque a curva é pequena, né? O Reich ele faz, você pega uma curva enorme, assim, tem todo um processo de controles, movimentos voluntários, excitação, aí você tem um clímax aí começa, vem relaxamento, depois relaxação, depois volta-se a um estado zero, assim, enfim. E as pessoas, então uma pessoa saudável, caráter genital, ele consegue fazer essa curva total, enquanto a pessoa neurótica, né, super neurotizada, ela para a coisa nos movimentos voluntários. Como está quase chegando aqui, são os movimentos involuntários, né? Então ele fica aqui nesse movimento voluntário, a coisa acontece aqui nos seus jogos sexuais. Você pode localizar as neuroses, perversões nesse lugar também. Então a pessoa fica escravo desse micro prazer que ela tem. Então acho que é isso que o Winnicott está falando, apesar de não estar falando de Reich aqui na história, né? Mas vai que... qualquer que seja o simbolismo, inconsciente, a quantidade de excitação física real, já falei isso. Podemos pagar tributo à importância da relação com o ego de per si, sem desistir das ideias que jazem sob o conceito de sublimação. Certo? Aí vem o resumo. Se você não entendeu nada, é hora do resumo. A capacidade de ficar só é um fenômeno altamente sofisticado e tem muitos fatores contribuintes. Está intimamente relacionada com a maturidade emocional. A base da capacidade de ficar só é a experiência de estar só na presença de alguém. Nesse sentido, uma criança com uma organização fraca do ego pode ficar só por causa de um apoio de um ego consistente. O tipo de relação que existe entre uma criança e o ego auxiliar, cuidado materno, da mãe merece um estudo especial. Embora outros termos tenham sido usados, sugiro o de relação com o ego, que pode ser um bom termo para o uso por agora. A relação com o ego, então a gente fala a relação do bebê com a mãe inicialmente é ego com ego, apesar do ego do bebê ser um ego fragilizado. Aí nós fazendo aquele desenho do ovo frito assim, né, que é uma bola maior e uma bola menor. Então a mãe como ambiente e o bebê dentro como o bebê, o ego, como uma tendência inata à integração e a sustentação do ego materno para manter esse ego estruturado. Muito bem, diz mais o que? No contexto de relação com o ego, conexões com o id ocorre. Então, se está tudo bem, se tem então esse suporte egóico materno, aí coloca as conexões com o id e fortificam, em vez de perturbar o ego imaturo. Tanto é assim, pessoas saudáveis, pessoas bem cuidadas ambientalmente, etc e tal, inclusive as experiências eróticas, sexuais, ela lida bem com isso, né? Você tem aquelas pessoas que têm assim, simplesmente sentir aquilo, e vocês, na clínica, vocês vão encontrar muito casos assim, que a excitação sexual é uma ameaça para a pessoa. Certeza que quem está assistindo aí que atende, tem pelo menos uns 2, 3 casos assim, de pacientes, ou pode ser até você mesmo que está assistindo aí, que fogem, né? Então, até as pessoas podem até chegar a determinado ponto de sedução com relação ao outro, mas não pode passar de tal ponto que sentir uma excitação no próprio corpo gera essa ameaça. Então eu tenho que fugir o tempo todo disso. Então
Então é legal pensar por essa via. Se você faz uma leitura, por exemplo, no Reich, de novo, ele vai dizer assim que o movimento típico na histeria são pessoas muito sedutoras e provocadoras, seduzindo o outro, não porque na verdade querem chegar na realização de algo, mas justamente eu seduzo o outro para que o outro responda à sedução, e ao responder à sedução eu saiba exatamente de onde vem o, entre aspas, ataque sexual do outro. Veja que interessante que o Reich coloca. Porque só o fato do outro se interessar sexualmente por mim já soa como um ataque. Então, para me proteger desse ataque, eu primeiro seduzo o outro, seduzo todo mundo à minha volta para saber de onde vem essa resposta à sedução. Essa resposta à sedução vai soar como um ataque, então eu me defendo diante disso. Então é legal que você pode pensar, no caso do Reich, ele pensa pela via da histeria, mas para o Winnicott eu posso pensar aqui por uma via desse ego aí ameaçá-lo, né? Esse ego que tem uma estruturação em que os instintos do id são mais riscos do que fortalecimento. Interessante. Aí vai dizer aqui, gradualmente o ambiente auxiliar do ego é introjetado e construído dentro da personalidade do indivíduo, de modo a surgir a capacidade de estar realmente sozinho. Mesmo assim, teoricamente, há sempre alguém presente, ainda que no final das contas, equivalente, inconscientemente, à mãe, a pessoa que, nos dias e semanas iniciais, estava temporariamente identificada com sua lactente, e na ocasião não estava interessada em nada que não fosse seu cuidado, que é o famoso estado da preocupação materna primária, que o Winnicott fala lá no Da Pediatria à Psicanálise, que ele diz assim: preocupação materna primária é um estado que a mulher entra por volta do 6º mês de gestação, que dura algumas semanas, meses após o nascimento do bebê. E que ele fala, só não é uma psicose porque tem um bebê ali, porque a mulher fica no estado de identificação e só fala do bebê, e onde olha vê bebê, onde olha vê roupa de bebê, e por aí vai. Qual via que você pensou? Do Reich? Eu acho que dá para pensar em umas coisas assim, né? Vocês vão ver muito na clínica isso, dessa fuga aí. E é interessante até pensar, aí que entra, né? As várias psicanálises dentro da psicanálise, né? Que você vai ter, por exemplo, uns vão entender que esse é um movimento histérico de fugir por não sustentar o desejo, né? Para deixar o outro na insatisfação. É uma forma de pensar. Mas por Winnicott não é uma forma de deixar o outro na insatisfação, é uma forma de não dar conta, então vou fugir daí. Né? Então, por isso que você pode pensar mais de uma maneira dentro da perspectiva psicanalítica, apesar de que essa semana fui bombardeado de pessoas mandando aquela mensagem Freud, um charlatão, né? Vai ser um livro agora, saiu, né? Do Freud charlatão. Pois é, uma hora eu vou fazer um comentário sobre esse livro aí. Como se escreve Reich? Assim, se escreveu Reich certo. Se você colocar, põe assim no Google, Reich, põe análise do caráter. Tá ali, ó, análise do caráter. Wilhelm Reich. Quer ver? Eu vou pegar ali para vocês, espera aí. Espera aí que eu não estou aparecendo, mas eu estou aqui. Nossa. Esse livro aqui, não, sensacional. Livrão, muito bom. Olha o pessoal se encontrando no FMU. Priscila encontra a Luiz, e aí, beleza? Muito bem, certo? Então é isso aí, pensem nessas coisas todas. Em breve eu falo se o Freud era um charlatão ou não. Mas é interessante, não sei se você viram a reportagem, mas o cara passa a vida estudando Freud, assim, desde 1900 e antes, assim. Estudando o cara, para dizer assim, ele é um charlatão. Mas enfim, tem lá suas razões. Como toda boa teoria tem que ser questionada. Então toda teoria tem que ser questionada. Tem que questionar o Winnicott, tem que questionar o Freud. O cara lá questiona o Lacan, fala, fui jantar com o Lacan não fala coisa com coisa. Você pergunta os negócios pra ele, ele dá uma de louco e fala uma coisa sem pé nem cabeça. Pois é, isso mesmo, tem que questionar. Questionar todo mundo.
E aí então finalizamos o capítulo 2 e chegamos no capítulo 3. E também o capítulozinho trabalhoso. É um capítulo maiorzinho, né? Teoria do relacionamento paterno infantil, 1960. Então vamos aqui, ó. O tema principal desse estudo pode talvez ser melhor ventilado através de uma comparação do estudo da infância com o estudo da transferência psicanalítica. Deixa eu só avisar para vocês uma coisa. Eu prefiro não preparar nada quando eu venho para a live. Por quê? Esse livro eu já li muitas vezes, né? Tanto que ele tem esse amarelo aqui nojento de muitas vezes lido e folheado. E eu gosto, assim, de ser surpreendido pelo texto, né? Eu gosto de ler assim e ver o efeito que causa na hora. Então vamos lendo aqui e vamos ver o que dá. O tema principal desse estudo pode talvez ser melhor ventilado através de uma comparação do estudo da infância com o estudo da transferência psicanalítica. Nunca será demais ressaltar que minha exposição se refere à infância e não primariamente à psicanálise. Nesses detalhezinhos que você vai escutando, ó, o Winnicott fala assim: com os pacientes neuróticos eu sou freudiano, com os pacientes que não são neuróticos eu tenho a minha teoria. E aí ele vai colocando a teoria dele, que muitas vezes até questiona assim, o quanto de psicanalítica tem ela. Interessante. Esse vídeo vai depois pro YouTube, se tudo der certo, se não apertar os botões errados. Fábio. Então ele diz aqui, ó, então ele vai dizer, a minha exposição tem a ver com a infância, não estou querendo saber da psicanálise, não. A razão pela qual isso deve ser compreendido leva à base desse tema. Se este estudo não contribuir construtivamente, então ele só poderá aumentar a confusão existente sobre a importância relativa das influências pessoais e ambientais no desenvolvimento do indivíduo. Muito bem. Na psicanálise, como conhecemos, olha, temos legal isso aqui. Não existe trauma que fique fora da onipotência do indivíduo. Na psicanálise, vai ver, tudo fica eventualmente sob o controle do ego, tornando-se por isso relacionado ao processo secundário, consciente. O processo primário inconsciente, processo secundário consciente. O paciente não é auxiliado se o psicanalista diz: sua mãe não é suficientemente boa, seu pai realmente o seduziu, sua tia o abandonou. As mudanças ocorrem na análise quando os fatores traumáticos entram no material psicanalítico no jeito próprio do paciente. Aí está, né, dica clínica, que tem tudo a ver com os outros capítulos do Winnicott. Se você sacou alguma coisa, você como psicanalista, psicólogo, do seu paciente, guarde para você. Eu já falei numa das lives, não sei se foi dessa ou se foi de Lacan, como às vezes é muito mais fácil você atender em triagem, que você atende a pessoa 2 vezes, 3 vezes, nunca mais vê a pessoa, que você atende, faz lá suas interpretações, uau, a pessoa fica, até assim, nossa, é verdade, e a pessoa vai embora e você pode ficar na sua fantasia de que a pessoa, que deu tudo certo que você fez. Mas é muito interessante quando você atende na clínica do dia a dia, para ver que não adianta. Essas frases de efeito moral que o pessoal adora de Instagram de psicólogo, psicanalista, coach, sei lá o que, são legais, mas assim, a médio e longo prazo não resulta em nada. São frases assim, uau, olha essa frase, beleza. Mas e depois? Né? Então, esses impactos aí, depois não tem muita utilidade. Então, por isso que ele fala assim, às vezes você faz uma interpretação, uma intervenção, que vai soar assim fora do campo da onipotência do paciente. Então, o que seria uma boa intervenção? Uma intervenção quando está dentro do campo da onipotência do paciente. Ou seja, fazer intervenções que estão completamente fora é legal para você se exibir. Nossa, o meu psicanalista falou tal coisa, não entendi nada, mas deve ser isso. E não é isso, né? Como é que eu sei que a intervenção foi feita dentro dos limites, né, do campo da onipotência do paciente? Quando ele chega nisso. Então o Winnicott fala assim, eu espero para fazer a interpretação quando está tão próxima da capacidade do paciente que o próprio paciente faz a própria interpretação. Quando você pega o conceito de brincar do Winnicott, brincar no sentido de criar, e não de brincar de casinha, né, a criatividade.
O Winnicott coloca, a maior das criatividades é criar a si mesmo. Né? E criar a si mesmo é poder chegar nas interpretações de si mesmo por si mesmo. Olha que bacana isso. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. As mudanças ocorrem na análise quando os fatores traumáticos entram no material psicanalítico no jeito próprio do paciente e dentro da onipotência do mesmo. As interpretações que podem mudar coisas são aquelas que podem ser feitas em termos de projeção. O mesmo se aplica a fatores benignos, fatores que levam à satisfação. Tudo é interpretado em termos do amor e da ambivalência do indivíduo. O analista fica preparado para esperar um longo tempo, a fim de estar em posição de fazer exatamente esse tipo de trabalho. Aí, chega esse cara e fala assim, psicanálise é coisa de charlatão. Pum, já toma essa. Porque existem outras abordagens que são cientificamente comprovadas. Porque ali você consegue resultados mais rápidos. E é uma porcaria, porque a psicanálise é um processo lento, de fato, porque assim, a pessoa vai chegar às próprias conclusões. Eu sou aquele que vai oferecer as condições para que ela desacelere da pressa das mudanças e que possa, então, ao seu próprio tempo chegar nisso. Mas você tem um discurso à nossa volta, inclusive esse discurso de a psicanálise não funciona, a psicanálise demora, a psicanálise não sei o quê, né? E aí é interessante quanto eu escuto várias vezes supervisionando os colegas de profissão que ficam preocupados, assim, putz, mas acho que eu vou ficar assim impaciente, as pessoas não vão mais querer fazer terapia porque querem resultados rápidos. E com o adulto, a fala é canal de elaboração. Eu não entendi a pergunta. Porque eu entendo que a criança está usando brincar, né? No brincar está acontecendo a elaboração, mas eu não sei se é isso que você perguntou. Eu vou tentar, se mandar mais coisas, eu tento responder isso. Então, assim, se a gente tem que estar preparado para não ter pressa. Na infância, contudo, coisas boas e más acontecem a criança que estão bem fora do âmbito da mesma. Na verdade, a infância é o período em que amealhar, juntar, em que amealhar fatores externos para dentro da onipotência da criança está no processo de formação. O auxílio ao ego do cuidado materno possibilita ao lactente viver e se desenvolver, a despeito de não ser capaz de controlar e de se sentir responsável pelo que de bom e mal ocorre no ambiente. Os acontecimentos desses estágios iniciais podem ser vistos como perdidos através do que denominamos mecanismos de repressão, não podendo, portanto, os analistas esperar encontrá-los como resultado do trabalho que reduz as forças da repressão. É possível que Freud estivesse tentando prever esses fenômenos quando usou o termo repressão primária, mas isso está aberto a debate. O que é certo é que os temas sob discussão aqui tiveram de ser tidos como certos por muito tempo na literatura psicanalítica. Voltando à psicanálise, afirmei que o analista está preparado para esperar até que o paciente se torne capaz de apresentar os fatores ambientais em termos que permitam suas interpretações como projeções. A criança é a mesma coisa, né? A criança também chega nisso, mas claro, assim, né, porque se a gente pensa assim que o analista espera, acho que pode cair numa ideia de uma passividade exagerada da parte do analista. E quando você pega, normalmente quando fala de Winnicott, os winnicottianos, eles têm uma postura mais ativa. Mas mais ativa não no sentido de fazer interpretações precoces, mas no sentido de convidar para a criação. A chave, não sei se vocês, acho que a maioria conhece, né? O jogo do rabisco, que você tem lá um rabisco de um lado, né, do Winnicott, o rabisco do lado da criança, e disso é criado alguma coisa. Né? Então tem algo ali, e você vê nos textos do Winnicott, por exemplo, atendendo o caso Peagle, né? Na Peagle, ela faz alguma coisa, o Winnicott ele entra assim, mas será que tem isso? Aí ela vai incluindo e eles vão construindo algo. Né? Por isso que, às vezes eu vou dar supervisão para o pessoal que atende crianças, e primeiro que você tem que, se você atende criança, vá pro chão com ela, não fica na mesa, você aqui, a criança aqui, e o negócio na mesa que vai parecer sei lá o que, não é. E você vai pro chão com a criança, e ela faz um desenho, por exemplo,
Eu não vejo sentido você chegar e começar a fazer intervenções do tipo esse foguete é o falo, é o pênis, isso daqui não sei o que, não sei o que, lá, lá, lá. É muito mais assim, a criança desenha, e às vezes eu falo assim, peço autorização para entrar para desenhar também, e meio que vai construindo uma história, né? Então assim, fez lá uma personagem, a menininha, uma menina, qual que é o seu nome? Entra nisso, mas eu falei, tá lá, dá. Eu acho que você. O que você acha de eu arrumar uma amiguinha pra você, um amigo pra você? Não quero, então tá bom, não vou entrar. Posso arrumar não sei o que lá? Pode arrumar. Então eu vou fazer aqui. E você vai entrando, você vai sendo incluído. Então isso vai possibilitando a caminhada. Né? Entrar na brincadeira total, como a Vivi falou aí, e sempre lembrando que você é o analista, né? Então, a gente tem dois problemas. Tem aquele que não entra e fica assim, né? O analista sentado na cadeira, tem a mesa, a criança no chão, o que é aquilo ali? Ai, eu não sei o quê. Mas também tem aquele que entra e vira a criança junto, faz lambança, tem que tomar cuidado. O Winnicott fala que é sempre aquilo, do ponto de vista da relação transicional para a criança, só tem uma coisa acontecendo, de quem está de fora tem duas pessoas. Um outro cuidado também que eu recomendo muito, que eu já até comentei que isso já errei na clínica mais de uma vez e estraguei, né? O processo foi interrompido, que era muito legal, porque assim, você está nesse tipo de conexão, né, de articulação com o paciente, transicional, e aí de repente você pula fora e interpreta. Isso daí não se faz, né? Porque daí você é convidado para entrar numa situação em que o dentro e fora não importa, aí depois você pula fora e você interpreta de fora. Então não existe isso. É por isso que às vezes o pessoal fala assim, porque eu vou atender as crianças, depois vem os pais, e os pais querem alguma resposta. Quer porque quer, né? Porque fica essa coisa de tem que ter resposta, não sei o quê. E eu falo, uma boa sessão de análise, quem está olhando de fora acha que tem dois malucos aí. E aí, para encorajar o pessoal, eu falo assim, pega o Winnicott atendendo a Pigo. Porque imagina assim, o Winnicott é aquele velho, o cara de velho dele. Né? Você tem lá, chega os pais da Pigo, a Pigo, e aí um cara ali, conceituado, né, no hospital tal, ao invés de ficar ali com os pais, fazendo aquele papo cabeça, mostrando quanto ele é competente, o que ele faz? Ele sai da mesa, vai pro canto da sala e começa a brincar, e começa lá, olha pra Pigo, imagina você sendo os pais vendo um velho de terno, se levantando, sentando no chão, começa a brincar, olha pra Pigo e meio que brinca assim, pega tal coisa ali, e convida ela pra brincar e tenta não brincar. Tipo, ele faz um negócio que é justamente, ele entra na experiência transicional, né? E uma coisa que é muito legal, se vocês lerem descrever nesse caso, é o quanto ele leva a sério o que a criança fala. Né? E isso assim, é uma dica muito importante, o quanto é sério que a criança fala. Quando você toma uma criança como café com leite, só tá brincando, é só uma criança, eu acho péssimo. Assim. Por isso que eu não gosto, por exemplo, de atender crianças, ou recomendo que atenda crianças, que fiquem conversando com os pais e a criança fica de fora, assim, como se ela não estivesse ali. Não, o que ela fala? E as falas dela, até as mais coisas, sei lá, né? Esses dias meu filho falou que tinha um monstro na barriga dele. Tem um monstro na barriga. Pô, ao invés de falar assim, não tem nada aí, é só, sei lá, só movimentos gástricos. Não, eu falei assim, que monstro que é esse? Qual que é o nome dele? A gente começa a conversar. O livro é um livro chamado Caso Pigo. É esse livro mesmo. Deixa eu ver se está aqui o meu. Tá aqui, mas eu não vou conseguir levantar agora. Mas é o próprio nome, Caso Pigo, você acha. Tem um amigo meu, o Ricardo Teles de Deus, que é um psicanalista assim, muito legal, e fora que é um ser humano, muito gente fina, engraçado, gentil, que o doutorado dele foi uma releitura do Caso Pigo. Aliás, é uma coisa que eu estou querendo fazer, de fazer uma entrevista com ele. Acho que ele é um cara muito legal para trazer aqui para... Não sei se é uma live, acho que eu vou fazer gravado com ele, mas acho que é bacana pensar nisso. Enfim, deixa eu voltar. Veja por que o livro dura 1 ano, 2 anos, né? Depois reclamam na internet. Você demora muito, não vai acabar nunca o livro. Pois é, paciência. Se você não tem paciência para escutar uma leitura de um texto de Winnicott, quem dirá de escutar um paciente falando, né? Então aqui, ó,
Aí ele cai aqui. Então, algumas vezes o analista precisa esperar um tempo muito longo, que no caso, que é mal escolhido para a psicanálise clássica, é provável que a consistência do analista seja o fator mais importante, ou mais importante do que as interpretações, porque o paciente não experimentou tal consistência no cuidado materno na infância, e se tiver utilizado essa consistência, terá que encontrá-lo pela primeira vez no comportamento do analista. Olha só que legal, gente. Colocou aqui, o Will colocou, Will, que você tem nos grandes casos de psicose. Lá tá resumido, tá? Mas é muito legal também, você acha fácil. Mas você tem o livro que é um caso Pickle. Olha que legal que ele está falando aqui, por isso que eu falo muito do Winnicott, da clínica da presença. E é isso que eu falo muito no curso Manual da Clínica. Não é todo paciente que precisa de fala de interpretação, tem paciente que precisa de presença e constância de cuidados. Quando eu falo de constância de cuidados, o Winnicott, no livro dele sobre privação e delinquência, ele fala assim, que as crianças que estavam nos orfanatos, lá ele fala, o cuidado não é só a fala de um psicólogo, do psicanalista, assim, a consistência estava no prédio, estava no telhado que protegia da neve e da chuva, estava no horário regular da alimentação, estava no poder dormir numa mesma cama sempre, acordar naquela cama, estava em saber que a sua roupa estava num lugar e quando você voltasse lá, a roupa estaria no mesmo lugar, entende? Então, por isso que é importantíssimo, né, essa questão da constância. Então, para vários pacientes, o que você fala não importa, na verdade. O que importa é saber que toda semana, tal horário, você estará lá aguardando ele. E quando ele entrar, a poltrona vai estar ali. E que tem ali uma garrafa de água com uma água fresca porque está calor lá fora. Então, essas coisas que aparentemente não são importantes, são muito importantes, né? Então, essa consistência já significa muito. Porque imagine, pessoas que não tiveram isso, eu volto a falar uma coisa que eu disse em outras aulas já, elas não têm um lugar para guardar isso. Imagine assim, ó, nós quando nascemos estamos num estado ainda não integrado, a coisa está aberta. Para eu guardar alguma coisa, eu preciso ter um lugar. Só que para ter um lugar, eu preciso de tempo e de espaço. Então, para eu montar acampamento no lugar, para eu levantar um prédio, eu preciso primeiro verificar se aquele terreno ele se mantém permanente no tempo e no espaço. Então, sei lá, então chegou a época de verão, começam chuvas e tem enchente, o solo lá fica todo mole, não sei o que, não dá para construir. Nesse terreno aqui, você tem época de alta do rio, molha tudo. Você tem uma nevasca que destrói não sei o que. Então, aqui tem muito tremor de terra. Eu não vou construir. Então, imagine que tem pessoas que ainda buscam um lugar, um terreno, para que possa, então, um dia montar um acampamento. Tem um acampamento, eu vi que roda, então dá para começar a fazer uma fundação, dá para começar a levantar uma casa, dá para começar a viver nesse lugar. Agora que eu vivo nesse lugar, eu posso ter ganhos, né, com a fala do analista, essas coisas todas. Porém, tem pacientes que, anterior a tudo isso, precisam da presença, certo? Quase acabando nosso tempo aqui, deixa eu ver até onde vai. Então diz assim, ó, porque o paciente não experimentou tal consistência no cuidado materno na infância, e se tiver utilizado essa consistência, terá que encontrá-la pela primeira vez no comportamento do analista. Isso pareceria ser a base para a pesquisa do problema do que o analista pode fazer no tratamento da esquizofrenia e outras psicoses. Ó, que legal, ó. Nos casos borderline, 1960, casos borderline, o Winnicott dizendo, o analista nem sempre espera em vão. Com o passar do tempo, o paciente se torna capaz de utilizar as interpretações psicanalíticas dos traumas originais como projeções. Pode mesmo acontecer que seja capaz de aceitar o que é bom no ambiente como uma projeção simples e estável de elementos emergentes que se originam de seu próprio potencial herdado, né? Então, pacientes borderlines, que uma das definições é estáveis nas suas instabilidades, são pessoas que são sempre instáveis, turbulentas. Quando sai do estado turbulento, a pessoa se desconhece. Então, quando a coisa assim, o barquinho começou a ficar em águas calmas, a pessoa começa a balançar porque tem que deixar turbulento de novo, porque é só na turbulência que se reconhece, apesar do seu reconhecimento dentro de um caos.
Pensando na constância e presença, esse paciente ele vem nessa turbulência e o Winnicott vai recebendo semana a semana. É muito legal o caso da Margaret Little, né, no curso Manual da Clínica, fazendo várias propagandas, né? Por que você não faz o curso, já que você está aí sem fazer nada? Pega o caso da Margaret Little, que é uma paciente borderline, que primeiro foi tomada como histérica por analistas freudianos, kleinianos, se não me engano, por junguiano, não sei o quê, e aí chega no Winnicott, ele percebe que tem essa questão de uma impossibilidade de uma constância dessa pessoa, de integração, e então ele fica ali, nas primeiras sessões ela pega um vaso, taca no chão e quebra, o Winnicott fica puto da vida, sai da sala, volta no final, e fala, semana que vem eu te aguardo, e ela meio que fica espantada, porque achou que viria uma retaliação da parte dele, né? Ele até fala assim, eu esperava que você fosse fazer algo do tipo, mas não esperava que fosse fazer tão rápido assim. E aí então ela fica nesse estado caótico, mas ele suporta, e semana a semana ele está lá. A Simone perguntou, existe um livro, a Margaret Little é uma psicanalista, ela foi paciente do Winnicott, tem um livro que ela conta a experiência de análise com ele, mas eu indico vocês colocarem no Google, você vai achar um artigo falando sobre isso. Então, o psicanalista do Centro Winnicott, que ele faz uma análise, ele traz tanto o resumo e a compreensão do caso, vale muito a pena. Certo? Que vocês vão ver o quanto a presença é muito mais importante do que o que é dito em palavras. Bom, gente, precisamos encerrar, porque eu enrolo para falar as coisas, mas como o Winnicott falou, tem que ser sem pressa, não é verdade? Paramos aqui então no capítulo 3, a gente está logo no começo dele, e retomamos na nossa próxima live. Quem quiser participar dos grupos de discussão, tem o grupo de formação winnicottiano no WhatsApp, você me manda uma mensagem no número que aparece lá no comecinho do Instagram, que é o 11 95556 1040. Fala assim, Saulo, tudo bom? Meu nome é Fernando de Tal, quero entrar no grupo de formação Winnicott. Aí eu coloco você lá. Se você quiser, você pode pedir o mesmo no Telegram. Ou no Telegram você põe meu nome, saulo.durso.ferreira, você já acha lá a página. Tá certo? Então é isso, uma boa semana para vocês. Encontro vocês daqui 15 dias, se tudo der certo. Tá bom? Eu dobrei a página do livro, mas esse livro aqui é inteiro, ó a situação desse livro aqui, ó. Isso é o uso transicional do livro. Tá bom, gente? Obrigado pela participação. Boa noite e bom descanso. Não, o do Reich não vai ser aqui não, Luiz. O do Reich vai ser no esquema que foi o Lacan e o Winnicott. Vai ser vídeos gravados pro YouTube, tá bom? Boa noite.